Olá! Esta conversa faz parte de uma série sobre educação produzida pelo canal Brasil, que é uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Nossa entrevistada de hoje é a professora de História com especialização em Gestão Educacional, Pilar Lacerda. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje para termos essa conversa. O Brasil se acostumou, me parece, com a ideia de que a educação é uma área na qual nós não vamos bem, na qual avançamos pouco ou quase nada, e acho que os diversos indicadores, testes de aprendizagem que surgiram aí nas últimas décadas, como o PISA, que é um exame internacional, e o IDEB, que é o principal indicador da educação básica no Brasil, os resultados do Brasil nesses indicadores ajudaram a consolidar um pouco essa noção, essa ideia da educação como uma área em que a gente precisa, talvez, ainda avançar muito. Qual a importância desses indicadores e esse retrato que eles passam de que a educação no Brasil é uma educação de baixa qualidade, é real? Olha, a gente tem que pensar que a gente começou muito tarde. Então, nós estamos fazendo no final do século XX e nesse início do século XXI, o que outros países da América Latina ou da América como um todo fizeram no século XVIII e XIX e todo o século XX. Então, garantir que a educação é um direito, que a educação é para todos, que a educação básica não é um lugar para melhores ou piores, é um lugar onde todas as crianças e jovens têm que estar. Então, enquanto Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, México, faziam isso no início do século XX, a gente só tem um marco legal que garante a educação como direito universal, indiscutível, na Constituição de 1988. Então, apesar de toda a luta do século XX, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Cecília Meirelles, tem uma lista, um grupo grande de intelectuais que desde o Manifesto dos Pioneiros, lá nos anos 20 do século passado, já diziam da importância da escola pública, mas isso ganha corpo e vira um marco legal no final do século XX. Então, na verdade, nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo agora, que é garantir o acesso universal, garantir a permanência e garantir a aprendizagem. Então, o retrato, às vezes, é um pouco feio, um pouco distorcido, mas o filme é muito interessante. Então, se a gente pegar esse filme, lembrando que os nossos bisavós podem ter sido proprietários de escravo. Não é uma coisa que está lá, não, está muito presente ainda na história do Brasil ter sido um país que escravizou pessoas. Então, se a gente não olhar a história do Brasil como um filme, a gente olha esse retrato, né, e a gente fala, ai, que ruim, mas já foi muito pior. Esse contexto, você acha que falta esse contexto nas análises sobre o nosso desempenho educacional? É importante tê-lo em mente, trazê-lo com frequência? Sempre, sempre. Por quê? Não só porque eu sou professora de história, então talvez seja um vício, mas se a gente não entende as raízes históricas, se a gente não entende o que está em volta ou o que nos trouxe até aqui, a gente tende a ter análises muito curtas. Então, uma das questões, por exemplo, a gente pensa isso tudo de educação, tem que ser para todos, tem que ter qualidade, tem que ser na escola pública. O Anísio Teixeira falava, a grande fábrica da democracia é a escola pública. E eles não tinham nada de socialistas. O que eles entendiam, que as grandes democracias do mundo têm fortes sistemas de educação básica públicos. Estados Unidos, Alemanha, França. Então, esse debate sobre a importância da escola pública, ela também acaba caindo numa coisa meio perigosa, que é dizer assim, na hora que a educação for boa, os problemas do Brasil resolveram. Não é bem assim. Se a gente não entende da desigualdade brasileira, a gente vai colocar
todo o problema do fracasso ou no aluno ou no professor. E em países com imensa desigualdade de renda, feito o nosso, isso é muito forte dentro da escola. Se você pega os melhores países do PISA, esses países que se destacam, a desigualdade econômico-social é muito pequena. Não são países socialistas, mas são basicamente uma social-democracia, onde se preocupam com o bem-estar das pessoas. Então, esse estado de bem-estar democrático significa também uma distribuição de renda menos injusta. Porque a escola pública, ela recebe o resultado dessa história de um país que foi escravocrata, de um país que tem uma elite, que é uma elite econômica, mas não é uma elite intelectual. Então, isso a gente tem sempre que analisar, assim, como é que chegamos até aqui. Uhum. Por outro lado, a escola pública, ela começa a ser discutida como esse instrumento da democracia no final dos anos 50, início dos anos 60. O golpe militar e a ditadura cortam aqueles debates que estavam em torno de alfabetizar adultos, garantir uma educação, na época era uma educação primária. Então, para você ver o tamanho da nossa bagagem, eu sou de uma geração, eu tenho 64 anos, eu sou de uma geração que ao terminar o 4º ano primário, a gente fazia uma prova, que era uma prova de admissão, que era a admissão, entre aspas, ao ginásio que é hoje o nosso Fundamental 2. Então, milhares de brasileiros param de estudar ali. Uhum. As famílias de classe média colocavam as crianças num curso preparatório. E por que se fazia a prova de admissão? Porque não tinha vaga para todo mundo. Então, isso nos anos 60, em termos de história, é anteontem. Agora, na questão da qualidade, por exemplo, fala-se muito, no debate educacional, aparece com frequência, por exemplo, a questão do gasto. Dados os mais recentes da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles, um relatório divulgado há pouco, mostram que, acho que em 2016, o Brasil gastava cerca de 4% da riqueza nacional, né, do PIB, com educação pública básica. É um percentual acima do que gastam os países que fazem parte da OCDE, né, que são países ricos e grandes países emergentes. Né? O Brasil ainda não está nesse grupo. E eles gastam cerca de 3% do PIB, um ponto percentual a menos. Por outro lado, então esse é um argumento de quem diz que o Brasil, olha, a gente já gasta bastante em educação. O problema é que não está conseguindo bons resultados com o que gasta. Mas você tem um indicador também de quanto se gasta por aluno. Nesse ponto, nós gastamos muito menos, acho que um terço do que gasta a OCDE. Então, assim, afinal de contas, gastamos pouco ou gastamos mal? Gastamos pouco e mal. E aí, um pouco dinheiro, pouco orçamento usado de maneira equivocada é bem fatal. Mas a gente não gasta muito. O salário dos professores brasileiros são os piores salários do mundo, de acordo com a OCDE. A gente tem um salário de magistério muito ruim. A gente tem instalações físicas, na maioria, ainda muito precárias. Então, não dá para você dizer que está gastando muito. Essa história que é só gestão, não é verdade. E em um país que tem essa desigualdade que a gente estava falando, a escola tem que ser muito melhor. Porque a escola tem que ter o que as crianças não têm nas suas casas. Então, a escola tem que ter uma biblioteca muito bacana, tem que ter um programa de visitação à cidade, tem que ter uma ligação com a saúde, com o posto de saúde do lado, tem que ter uma ligação com a cultura, porque essas crianças e jovens que estão na escola hoje são crianças e jovens, filhos dos milhões de brasileiros que estudaram pouco ou nada. Então, são famílias que não têm aquele ambiente de leitura, né, que outras famílias garantem para os seus filhos. Agora, alguns municípios, algumas redes estão conseguindo ter ótimos resultados com gastos, com recursos limitados. Tem algumas cidades brasileiras, tem alguns estados brasileiros que efetivamente fazem um trabalho sério.
Então, esse trabalho sério significa conhecer o orçamento, conhecer a legislação, fazer um planejamento, coisas que eu acho que atrapalham muito a gestão. O espontaneísmo, a falta de plano de médio e longo prazo, a educação é muito cheia de planos de curto prazo e a não permanência de políticas. Então, os municípios que têm equipes técnicas mais estáveis, e aí é o caso de Sobral, é o caso do Ceará, né, é o caso de algumas cidades no interior de São Paulo, de Minas, você tem uma continuidade. Então, você tem um corpo técnico que é estável, que conhece profundamente o que é educação básica pública e que consegue fazer com que políticas públicas se tornem de Estado e não de governo. Talvez dos programas, 2 programas que são muito fortes no Brasil é o programa da alimentação escolar, que é um exemplo no mundo, e o programa do livro e dos materiais didáticos. São programas que nasceram no final dos anos 80 e início dos 90 e foram sendo aperfeiçoados, mas não se mudou o nome, não se mudou a forma, ele foi sendo aperfeiçoado. Então tem um momento que o Brasil teve o maior programa de distribuição de materiais didáticos do mundo. O sistema de avaliação no Brasil é um sistema que começa no governo Itamar, é aprofundado no governo Fernando Henrique e é diversificado e universalizado no governo Lula. Por isso ele se mantém, que é o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O Enem é a mesma coisa. Então, se a gente não pensar nisso, que a população tem que entender, ali é uma escola pública. Muitas vezes ela não sabe se é estadual ou se é municipal, porque também o sistema de organização das escolas no Brasil, ele é muito complexo. Então, não dá para você ter compromisso, ter vinculação, ter engajamento com processos que mudam tanto. E a outra questão, se a gente não fizer um investimento real, concreto e que não seja só de palanque nos professores e professoras, a gente continua a ter um grupo de profissionais, que são 2 milhões de brasileiros, que trabalham num serviço muito complexo, não é uma profissão para qualquer um. Tem aquela visão assim, qualquer um pode dar aula. Você entender de onde aquela criança veio, como é que ela aprende, como é que se aprende aos 5, como é que se aprende aos 6. E essa tarefa, essa função profissional, ela é complexa, ela tem que ter formação constante e ela tem que ter um salário inicial atrativo. Eu não posso achar que eu só vou ganhar bem depois de 30 anos de carreira. Então, é um momento de inflexão, assim. Como ter um professor que tenha dedicação exclusiva a uma escola, que se dedique ali 8 horas por dia, com tempo na sala de aula, com tempo para a formação. A gente se acostumou aí nos últimos anos, quando surge o debate de educação, a gente ouve palavras como protagonismo, pertencimento, a educação como uma forma do aluno se encontrar no mundo, entender o mundo. São palavras bonitas, mas talvez soem um pouco abstratas para quem não está no dia a dia da sala de aula, no dia a dia da educação. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que essas palavras, como que elas deveriam se traduzir na prática dessa escola ideal que nós buscamos para o Brasil. Eu chamaria a escola de educação integral, não é de tempo integral. É a escola que se organiza a partir de um aluno de verdade. Então, só para você perceber a diferença, quando eu comecei a lecionar, nos anos 70, a gente se reunia nos primeiros dias de fevereiro, 100 alunos, decidíamos, através do livro didático, quais as unidades que seriam dadas, e a gente usava essa expressão, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto bimestre, como ia distribuir os pontos, e aí os alunos de verdade chegavam. Quem era repetente, quem não era, quem trabalhava, quem não trabalhava, a gente tratava ali como uma massa uniforme. Então, é claro que tem um meio
que é o aluno mediano, que ele vai se sair bem ali. O muito ativo, o muito crítico, o muito desatento, esses eles eram tirados. Então hoje, quando eu penso, e aí eu vejo práticas, tem aqui em São Paulo, tem em Manaus, tem no Rio Grande do Norte, tem na Bahia, tem muitas escolas trabalhando, públicas, orientadas pelos princípios da educação integral. Então, quem é o meu aluno de verdade? Esse é o primeiro ponto. Antes de organizar e fazer o projeto pedagógico letivo do ano, eu tenho que saber com quem eu vou trabalhar. Qual é a história deles? Quem cuida deles? Ainda mais com as famílias muito diversificadas que a gente tem atualmente, né? Com a luta das minorias, os movimentos LGBT, das mulheres. Você tem mãe solteira, você tem crianças criadas pela avó, e isso tudo pesa. Então, quando você fala pertencimento, quando você não reconhece essa história, ele se sente um estrangeiro ali. Quando você sabe, chama pelo nome, chama a mãe, conversa com a mãe, você vai criando um outro lugar para esse estudante. Então, essa é uma coisa, assim, a gente tem que organizar a escola para alunos reais. A segunda questão é que a gente não pode mais ficar sentado em filas, olhando um para a nuca do outro. A gente passa anos enfileirados, ouvindo o que o protagonista de verdade, que é o professor, dizer. E muitas vezes eles estão falando sobre o livro didático e ainda tem professor que, por causa de uma formação mais fragilizada, pede aos alunos para copiarem o livro que eles têm na bolsa, na mochila. Agora imagina, para uma geração digital, para uma geração que as imagens têm muitas dimensões, ele ter que copiar o que está no livro. Então a escola, se me falassem assim, qual é a medida imediata? Pode parecer bobagem, eu acabaria com as carteiras escolares. Tem que ser mesa redonda, tem que ser mesas compridas, mas as pessoas precisam se ver, precisam se olhar. E a outra questão é a questão do tempo. O tempo na escola, ele é muito inflexível. É um tempo de uma escola que preparava para uma sociedade industrial. Né? Entrava na fábrica, apertava um botão, um parafuso, durante 8 horas, saía e ia embora. Então, essa escola organizada dessa maneira não faz mais sentido, porque as profissões mudaram, a gente tem que pensar que o tempo... Por que ter uma aula de 50 minutos, 5 aulas de 50 minutos, ou não, mudamos, agora são 4 aulas de 1 hora. Pode ser que uma manhã, e as escolas que trabalham assim comprovam que isso dá certo, você fique a manhã inteira, o professor de história com os seus 35 alunos, fazendo uma pesquisa na biblioteca. Ou seja, você não precisa necessariamente estender as horas para escolas de horário integral, como você falou no início, para melhorar o resultado. É bom ter mais tempo? Mas não é isso que muda. Porque se você dobrar essa escola anacrônica do século XX em 2, o sofrimento é dobrado para alunos e professores. E quando me perguntam assim, mas a escola é só para ensinar matemática ou a escola é para formar pessoas? Ela forma pessoas ao ensinar matemática, contextualizado. Eu gosto de um desenho que é uma professora abrindo o quadro negro, a lousa, e ali tem uma paisagem, porque o trabalho do professor é esse, assim, é abrir janelas com muitas paisagens. Pode ser que você goste da seca, pode ser que você goste daquela do mar, mas a obrigação minha de professora é abrir essas janelas, fazer com que eles tenham interesse e curiosidade para que eles possam escolher. E aí você vira realmente protagonista. Você é diretora da Fundação SM, que apoia iniciativas e pesquisas também na área de educação. O que vocês veem que tem funcionado na prática, nessas suas idas, por exemplo, que você mencionou, as escolas? Se eu não mudo a didática, se eu não mudo a pedagogia, eu vou usar o tablet como eu uso o quadro negro. Então, não é a máquina em si, é o uso que eu vou fazer dela. Então, a possibilidade de pesquisa num smartphone, ela é muito grande, mas ela tem que ter orientação de um adulto.
Então, as escolas que eu acompanho, que eu visito, são escolas que o trabalho não é de um professor só, é de um grupo, porque tem muitos professores que fazem projetos lindos, maravilhosos, quando eles saem da escola, a escola volta toda para o desenho anterior. Então, as escolas têm um projeto coletivo, e não é o coletivo, que é bonito falar, trabalhamos de forma coletiva, não. Os professores sentaram, ficaram incomodados com o que estava acontecendo, foram propondo soluções, tem uma permanência da gestão, da coordenação pedagógica, e tem uma abertura para a cidade. Assim, o território onde a escola está é muito importante. Então, envolver a comunidade? Envolver a comunidade. Então, quando a gente fala de cidade educadora, de territórios educativos, nós estamos falando disso, de uma comunidade que olha para a escola. A escola não está à parte daquela comunidade, ela é parte dela, ela faz parte ali. Então, você vê experiências dos alunos do 4º ano, saíram, limparam o antigo lixão, a professora de ciências ajudou a plantar, a coordenadora ajudou com os contatos intersetoriais, planejamento urbano, e a comunidade se envolveu. Eu definiria o que é o provérbio africano, que a gente usa muito em educação integral, assim, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. A gente está transformando a escola brasileira em guetos. Mesmo as escolas privadas, as crianças não conhecem pessoas diferentes, lugares diferentes. A gente dificulta que eles conheçam o Brasil como um todo, partindo daquele território, daquela cidade. Então, a educação integral, seja para escolas públicas ou privadas, ela propõe que a escola seja uma parte daquele território e que a cidade, que vai se tornando mais afetuosa, se torne uma cidade educadora. Para concluir nossa conversa, como que o Brasil tem tentado caminhar aí, em prol da melhoria, né, da educação, e grandes projetos foram começados nos últimos anos, né? A Base Nacional Comum Curricular, você tem a reforma do ensino médio, em que pé que está a implementação disso, e essas são iniciativas que podem contribuir para que nós tenhamos essa escola aí que você descreveu para nós como a escola ideal, a escola que pode, de fato, nos ajudar a dar um salto educacional? A Base Nacional, ela é forte, ela já passou por 11 ministros e ela conseguiu, a trancos e barrancos, ela está já dentro das escolas de ensino fundamental e infantil. E ela tem 10 competências gerais que iluminam essa construção, que elas são muito baseadas nesses conceitos do protagonismo, do reconhecer, de conhecer o mundo. Então, eu acho um avanço, eu acho que estava marcado em várias leis brasileiras que o Brasil tem que ter uma base curricular comum. E ali, desta base, cada sistema, cada município vai acrescentar a sua especificidade. Ela não pode ser uma base obrigatória, ela não pode ser um currículo obrigatório, mas é uma base curricular. E aí a gente chega no ensino médio, que tanto quanto o Fundamental 2, que são os meninos do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, os dois têm muitos problemas hoje de serem muito anacrônicos, serem defasados. Então, as propostas de reforma do ensino médio, que começaram com o ensino médio inovador, lá no início do século XXI, e que hoje tem esse novo ensino médio, o que perpassa é a flexibilidade. Então, que tenha disciplinas que fazem parte do núcleo obrigatório, mas que tenham também disciplinas que sejam eletivas. E que os jovens todos tenham direito a essa base comum, muito sólida, muito forte, porque sem ler muito bem, sem ter pensamento lógico, você não consegue entender esse mundo. Então, leitura e interpretação de texto faz parte da formação da cidadania, e que eles possam já irem descobrindo, né, se eles gostam mais de biológicas, de humanas, como é que eles podem pensar também a vida profissional, trazer mais o mundo do trabalho
para dentro da escola, para que esses jovens tenham mais condições de escolha por conhecerem mais. Então, o ensino médio, ele ainda não chegou nesse formato dentro das escolas. A gente ainda tem problemas, porque 30% dos municípios brasileiros têm uma escola de ensino médio. Como fazer 5 itinerários formativos em uma escola naquela cidade? E não é porque a cidade é pobre ou não, é porque a cidade é pequena. E também como você pensar no ensino médio noturno. A gente deve ter 20% a 30% das matrículas de ensino médio no ensino noturno. São jovens trabalhadores que também têm um tempo menos flexível, né, e que têm a mesma necessidade de um ensino, de uma educação contemporânea que os jovens estão estudando de dia. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse caminhar, né, se aproximar cada vez mais da sala dos professores. Tá ótimo. Pilar, muito obrigada pela sua presença. Uma ótima conversa. Obrigada.